Você veio hoje, amém? Aleluia, Jesus. Abram as vossas Bíblias, Efésios capítulo 6. Vamos direto ao ponto. Efésios capítulo 6, você que trouxe aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos na campanha de fé e libertação. Vista a sua armadura, ou a armadura de Deus, e lute. Amém? Glória a Deus. Eu creio que durante essa campanha você vai aprender muito da parte de Deus a respeito da luta e da batalha que nós enfrentamos e que Paulo declara aí em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 para você entender em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Versículo 10 a seguir, a palavra diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então esse é o texto em que Paulo ele fala a respeito da armadura de Deus. Glória a Jesus. Mas eu quero nesta noite frisar o versículo 14, ministrar em cima desse versículo, que é uma das partes, ou melhor, duas partes que compõem a armadura. E Paulo diz no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. Cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Aleluia. Olha aqui para mim. Nesse texto, Paulo ele traz uma metáfora. Ele faz um comparativo da vida do cristão, como um soldado de Cristo, com os soldados da sua época. E os soldados naquela época, eles usavam uma armadura para irem às batalhas. E essa armadura era formada de algumas partes. E Paulo usa esse contexto, usa isso como exemplo, para trazer para nós que Deus também nos prepara uma armadura, que Deus também reveste o seu povo
com a sua armadura. Assim como o soldado que vai à guerra, que vai ao campo de batalha, ou que naquela época iria ao campo de batalha trajado de um uniforme, de uma veste especial, desenvolvida para aquela atividade que ele iria fazer, Deus também tem uma vestimenta, Deus também tem uma armadura preparada para o povo dele. Eu posso ouvir um amém? Porque Paulo diz aqui no mesmo texto que nós temos uma luta, nós temos uma batalha, nós temos uma guerra para nós enfrentarmos. E Paulo diz que a luta do cristão, a luta do homem e da mulher de Deus não é contra carne ou sangue. E ele começa a citar quem são os adversários nossos. E nos deixa claro no nosso entendimento que o nosso adversário, ele não opera de forma natural, mas ele opera no mundo espiritual. A luta do cristão, a luta do crente, do homem e da mulher de Deus, não é uma luta deste mundo, mas é uma guerra espiritual, e que ele precisa estar preparado, revestido de algo espiritual também, para que ele possa enfrentar esses príncipes, esses principados, potestades, que operam, que agem contra o cristão, contra o homem e contra a mulher de Deus. Você precisa entender que a sua luta não é contra a sua vizinha que não gosta de você. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra aquela pessoa que fala mal de ti, não. A sua luta, ela é espiritual. Tudo isso que acontece à nossa volta, que vem contra a gente, é reflexo daquilo que está acontecendo lá no mundo espiritual. É reflexo de uma batalha espiritual que eu e que você e que nós vivemos dia após dia. A palavra diz que basta a cada dia o seu mal, ou seja, nos leva a entender que todo dia tem um mal para ser vencido. Todo dia tem uma luta para ser lutada. Todo dia tem uma batalha para você batalhar. E aí é que está a importância de você entender que para vencer as batalhas espirituais, você precisa se revestir, não de uma armadura física, mas de uma armadura espiritual. É essa armadura que te protege, é essa armadura que você tem que estar trajado, para você poder entrar no campo de batalha e você sair vencedor de lá. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, quando vai falar das peças que compõem essa armadura, Paulo ele vai começar no versículo 14, ele vai começar a listar quais são as partes que compõem uma armadura, quais são as partes da armadura que Deus quer que nós usemos, que nós nos vistamos dela. E ele começa no versículo 14 dizendo: estai, pois, firmes. Eu quero só falar um pouquinho sobre esse versículo aqui, porque ele é um versículo que parece se repetir. Estai, pois, firmes. Paulo vai repetir essa palavra firmes 3 vezes no texto. E toda vez que alguém escreve alguma coisa repetindo, ele quer dar um ênfase sobre aquilo. Está firme. O cristão precisa se colocar na posição de firmeza. Paulo vai falar: estai firmes. No versículo anterior ele termina com ficar firmes. E lá anteriormente ele fala novamente. O cristão precisa ter firmeza. Está cingido. Está firme é você estar pronto. Está firme é você estar preparado. Está firme é você se colocar na posição de batalha. Olha aqui para mim. Quando um soldado está no campo de batalha, no meio da luta, ele não pode vacilar. Ele precisa estar o tempo todo atento, ligado no que está acontecendo à sua volta. Ele não pode se vacilar, porque se vacilar ele é abatido, ele morre. O cristão precisa permanecer firme. Fala para o teu vizinho, diga: firme, meu irmão. Você tem que ter um fundamento. Você não pode ceder. Você não pode recuar, você não pode olhar para trás, você não pode fugir. Você tem que se manter firme. Estai, pois, firmes. Olha aqui para mim. Um soldado sem armadura, ele não consegue ficar firme.
No primeiro ataque ele é abatido. No primeiro ataque ele vem ao chão. Para você estar firme, você tem que estar revestido de algo. E esse algo é a armadura que Deus preparou para você. Eu posso ouvir um amém? Estai, pois, firmes, ele continua, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aleluia, glória a Deus. Cingir, o que é cingir, pastor? Quem usa cinto aqui? Cingir tem a ver com cinto, tem a ver com cintura. Os soldados daquela época usavam um cinto grosso de couro na sua cintura. E mais do que segurar as calças, segurar as roupas, o cinto tinha outras utilidades. Algumas pessoas ainda usam o cinto para outras utilidades. Quem mora na roça, por exemplo, amarra a bainha do facão aonde? No cinto. Tem algumas pessoas que ainda usam o celular aqui, numa capinha, né? Põe no cinto aqui. Pastor Pedro ainda usava até um dia desse. Ainda tem, pastor? Eita, benção. Então o soldado daquela época usava o cinto. E esse cinto ajudava a segurar suas roupas e ajudava também a pendurar a espada. Usava também para pendurar outros acessórios, como armas de mão, até comida. Quando eles iam para o campo de batalha, aquele cinto tinha utilidade. Ele não ia para o campo de batalha sem estar cingido, sem estar pronto, sem estar preparado para o que ele ia enfrentar. E quando você lê todas as histórias da Bíblia que fala de batalha, você sempre vai ver que os reis, que os capitães, que os comandantes, eles sempre frisavam que o seu soldado estivesse pronto, revestido. Porque você ir para o campo de batalha sem estar cingido, sem estar pronto, sem estar preparado, você não vai conseguir vencer a batalha. Cingir os seus lombos com a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Querido cristão, precisa estar preparado, precisa estar cingido, pronto, firme na verdade. Quando fala em cingir com a verdade, fala de estarmos firmados na verdade. Paulo está usando aqui uma alegoria. Não, agora eu vou pegar só de cinto. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre você se preparar, você se firmar na verdade, se firmar na palavra de Deus. Você ter conhecimento da verdade, você ter conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da verdade. Você se cingir com a verdade é você se encher dela, é você estar cheio da verdade. Glória a Deus. O que é a verdade? A palavra. Não tem como você estar preparado para enfrentar o seu inimigo se você não conhece a verdade. Se você não tem um conhecimento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, lá fala de nós cingir os lombos do nosso pensamento. Logo a gente entende que não é sobre cinto. Não, é sobre a verdade. É espiritual. O que é cingir os lombos do pensamento? É você se encher da verdade. É você se encher da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. É você estar cheio da verdade, estar cheio da palavra de Deus, queridos. Nós não podemos vencer, nós não iremos conseguir vencer o inimigo se nós não conhecermos a verdade, se nós não nos aprofundarmos na verdade. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós permaneceis na minha palavra, o que é a palavra? Diga a verdade. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E o que acontece? E a verdade vos libertará. Se você permanecerdes na minha palavra, se você permanecer na verdade, que é a palavra de Deus.
Se você conhecer a verdade, se você conhecer a palavra de Deus, essa verdade vai fazer o que contigo? Diga: libertar. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos nos cingir da verdade, nos encher da verdade que é a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. A palavra diz que o povo é destruído. Por quê? Porque o diabo é ruim? Porque Satanás está no mundo? Não, o povo é destruído por falta de conhecimento. E quando a Bíblia fala de conhecimento, não é conhecimento da ciência, das coisas desse mundo, não é conhecimento da palavra, é conhecer a verdade, porque é a verdade quem nos liberta. Então, quando Paulo fala sobre o cinturão da verdade, ele fala sobre o conhecimento, o aprofundamento na verdade que todo cristão precisa ter. Aleluia, glória a Deus. Não despreze o conhecimento da verdade. Não despreze o conhecimento da verdade. A verdade é uma arma que você precisa ter contigo. Se cingir da verdade, se encher da verdade. Glória a Deus. A verdade é uma joia rara que não pode ser vendida. É uma ferramenta que Deus te dá para te preparar para as batalhas, para te preparar para as lutas. E quando você está cingido da verdade, queridos, aprenda isso aqui: Satanás não tem arma eficaz contra a verdade. Satanás não tem arma eficaz contra a verdade. Quando você lê Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, Satanás usa que arma? A verdade. Só que uma verdade distorcida. Mas Jesus usa a verdade da forma que ela é. E Jesus vence Satanás, porque Satanás não tem arma eficaz contra a verdade. Se você está firmado na verdade, você está firmado na palavra de Deus, você está cheio de Deus, você está buscando se cingir da verdade, as mentiras de Satanás não conseguem te atingir. Porque o cinturão da verdade, ele te protege contra as mentiras de Satanás, contra as mentiras desse mundo. Glória a Deus. Quantos estão me compreendendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer ter sucesso na batalha contra o seu inimigo, você tem que se cingir da verdade. Você tem que estar apto, conhecedor da verdade, amém? Aleluia, glória a Deus. Além de cingir da verdade, Paulo no mesmo versículo diz que nós temos que vestir a couraça da justiça. Temos que estar vestido da couraça da justiça. O que é uma couraça? Alguma coisa de couro, né? Só pode, pastor. Algum trem de couro aí. É o gibão. Alguma coisa de couro. O que é a couraça? A couraça era uma parte da armadura que protege o soldado desde o pescoço até o cinturão, até o tronco. Reveste o soldado aqui por cima e as costas. É uma espécie de colete. E o soldado vestia para ficar protegido essa área. Proteger o peito, coração e proteger as costas, que é onde estão os órgãos vitais do ser humano. E esses órgãos vitais ficam em partes que são vulneráveis, são fáceis de ser perfurado. Então a couraça era uma vestimenta de couro revestida com escamas de ferro, para ficar maleável, para proteger o coração, para proteger os órgãos do soldado durante a batalha. Porque era com espada, era com lança, era com flecha que eles lutavam naquela época. Então ele tinha que estar protegido,
Quando a flecha viesse que acertasse o peito, não perfurar, porque tinha a escama, as partes de ferro, e por trás tinha o couro, para proteger a vida do soldado. Aí você traz isso para o mundo espiritual, você começa a entender. Deus tem uma couraça de justiça para nos proteger, para nos guardar. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer que você se vista da couraça da justiça. E assim como a couraça do soldado protegiu os seus órgãos vitais, a couraça da justiça de Deus protege áreas da sua vida que são essenciais. E que muitas das vezes elas ficam vulneráveis, como são os nossos órgãos vitais. Mas aquela couraça vem para proteger. E assim como aquela couraça protege o soldado, a justiça de Deus também te protege. Glória a Deus. Quantas batalhas você já enfrentou na sua vida? Quantas investidas de Satanás você resistiu? Quantas setas foram lançadas contra a sua vida? E aquele ali bateu e voltou. Aquele ali veio e bateu e não teve efeito na sua vida. Por quê? Porque havia uma couraça te protegendo. Havia um colete preparado da parte de Deus, chamado justiça de Deus, que não deixou você ser abatido. Aleluia. Que não deixou você ser alvejado por aquilo que o inimigo lutou, investiu contra a sua vida. Deus tem couraça para te proteger. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a couraça de Deus nos protege de diversas formas. E a primeira forma que a couraça nos protege é nos levando ao arrependimento. Glória a Deus. A couraça, a justiça de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Porque quando você conhece a justiça perfeita de Deus, sabe, aquilo ali realça as nossas falhas e mostra para nós que nós precisamos do perdão dele e da ajuda dele para a gente vencer. Glória a Deus. Quando você olha para a justiça de Deus perfeita, realça em nós as nossas falhas, realça os nossos pecados, as nossas transgressões, e mostra para nós que nós precisamos dele, precisamos da ajuda dele, precisamos do perdão dele. Se nós quisermos vencer, nós precisamos da presença da justiça do Senhor em nossas vidas. Você se arrependeu, mas não foi mérito seu não, porque a justiça veio sobre você. Sabe quando você veste uma roupa lá na sua casa, talvez que a luz é mais fraca? Isso já aconteceu com você? E quando você chega na igreja, que a luz é mais forte, você percebe: essa roupa estava suja lá em casa, eu não vi. Essa roupa estava amassada e eu lá em casa eu não percebi, porque a luz é um pouco mais fraca. E quando eu cheguei na igreja que ligou as luzes, você percebeu. É mais ou menos assim que a justiça de Deus funciona. Quando você está lá no mundo, você não percebe a sujeira, você não percebe os seus pecados, você não se dá conta, tudo normal. Mas quando vem a luz da justiça de Deus e clareia você, aí você olha e vê: misericórdia, estou todo sujo, preciso de perdão, preciso ser consertado, preciso de ajuda. O que é isso, pastor? É a justiça de Deus trabalhando, te levando ao arrependimento. É por isso que muitos estão aqui nessa noite, porque um dia a luz da justiça de Deus brilhou sobre você, sobre a sua vida, e você percebeu o quanto você é falho. Um dia a luz da justiça brilhou sobre a minha vida e eu pude perceber o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador e o quanto eu precisava do perdão de Deus. Glória a Deus. É a couraça da justiça te protegendo, porque você sabe o futuro de quem não se arrepende. Sabe ou não sabe? Então é a ação da couraça da justiça para proteger a sua vida, para guardar a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu termino no horário, viu? Preocupa não. Eita Jesus. Glória a Deus. Outra ação da couraça da justiça, ela nos livra da culpa.
Quando a justiça de Deus age, ela tira de nós toda a culpa. Quando a justiça de Deus vem sobre nossas vidas, todo aquele que se arrepende é justificado. É a ação da justiça de Deus. Nós não precisamos viver carregando o peso da culpa dos pecados que já foram perdoados. Você compreendeu? Todo aquele que se arrependeu, todo aquele que foi levado ao arrependimento. Olha como Deus é bom, queridos. Deus faz a estrada e ainda te diz como é que você tem que andar nela. Deus primeiro vem com a justiça que te leva ao arrependimento, e depois todo aquele que se arrepende é justificado. E todo aquele que foi justificado não precisa mais viver carregando o peso dos pecados que já foram perdoados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Deixa eu ler aqui para vocês. Glória a Jesus. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2. Olha o que diz o versículo 24. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. A justiça de Deus nos livra da culpa. Glória a Deus. A partir do momento que houve o arrependimento, que foi também fruto da justiça de Deus, a ação da justiça do Pai, você é livre da culpa dos seus pecados, porque aqueles pecados foram perdoados, porque Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados lá no madeiro, lá na cruz do Calvário. A justiça de Deus te livra da culpa, amém? Glória a Deus. Porque uma das acusações de Satanás é essa. Vez e outra, ele coloca em nossa mente o nosso passado. Ele nos confronta para a gente olhar para trás e se culpar e carregar a culpa de quem nós éramos. Mas entenda uma coisa: houve arrependimento. E se houve arrependimento, houve também justificação. E se você foi justificado, você está livre da culpa. Pode dar glória a Deus. Aleluia. A justiça de Deus, ela nos protege do pecado. Como, pastor? Nós sabemos que pela justiça de Deus, todo pecado gera uma consequência. Mesmo Deus sendo bom, maravilhoso, misericordioso, todo o nosso pecado gera uma consequência. Gera uma consequência. E se eu sei que o pecado gera consequência, se eu sei que o salário do pecado, como diz Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, é consequência. Quando eu sei disso, isso me leva a pensar duas vezes antes de pecar. Por que as pessoas lá fora pecam desenfreadamente? Porque ainda não conheceram a justiça de Deus. Porque quando ele passa a ter o conhecimento da justiça de Deus, ele passa a entender que o pecado tem consequência. E se o pecado tem consequência, eu vou me precaver. Eu vou pensar duas vezes antes de cair na tentação. Você compreende? Como é que a justiça de Deus começa a nos proteger e nos livrar do pecado? Porque quando nós temos o conhecimento da justiça de Deus, nós sabemos que sempre haverá uma consequência para um pecado. Não é porque Jesus já te perdoou, mas tem as consequências. E quando você sabe disso, você pensa duas vezes antes de cair na tentação, porque você é um conhecedor da justiça. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Para a gente fechar aqui, a justiça de Deus, ela destrói a indiferença. A justiça de Deus destrói a indiferença. Cria em nós, toda pessoa que conhece a justiça de Deus, ele tem isso dentro dele.
ele tem o desejo de ver a justiça sendo feita de forma justa. Todo conhecedor da justiça de Deus, ele tem coragem para lutar pela justiça. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O que é a fome? Desejo de comer. O que é a sede? Desejo de beber. Jesus está falando de duas coisas essenciais para a vida. Duas coisas que o ser humano precisa: comer e beber. Se ele não come, ele morre. Se ele não bebe, ele morre. E ele diz: olha, bem-aventurado quem tem fome e sede de quê? De justiça. Todo cristão precisa comer e beber justiça todo dia. É essencial. Você tem o desejo de ver a justiça sendo feita. Você tem o desejo, a coragem, a vontade de lutar pela justiça. Quando você vê alguém sendo injustiçado, aquilo te machuca, aquilo te fere. Porque você tem um senso de justiça que vem da parte de Deus. Porque você conhece a justiça de Deus. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. A couraça da justiça, ela te prepara espiritualmente para você vencer as suas lutas. Ela te torna mais forte espiritualmente. Quem se veste da couraça da justiça de Deus está protegido, está guardado no dia da luta, no dia da batalha, no dia dos desafios da vida. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria orar por você nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que você se colocasse de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Com seu pensamento voltado para Deus, que a sua oração nesta noite seja para que Deus te revista com toda a armadura dele. Que o Senhor possa revestir a sua vida, que você possa cingir os seus lombos com a verdade, que você possa se vestir da couraça da justiça, que você de fato, de verdade, viva, tenha um conhecimento da verdade, que você seja alguém que ame a justiça de Deus e conheça a justiça do Pai. Quando você usa a armadura de Deus, você está se preparando para o dia da batalha. E a nossa batalha é todo dia. O cristão não tem trégua. O cristão não tira férias das suas batalhas, não. Todo dia ele tem que lutar. E ele só resiste se ele estiver revestido da armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoro o Senhor nessa noite. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Cante com fé. Vou levar meus problemas pra Deus.
entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Diga: eu creio, aleluia. Eu creio no poder da oração. Aleluia, Jesus. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregue os seus problemas. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos. minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você que crê no poder da oração, comece a falar com Deus. Comece a pedir para Deus. Diga: Deus, revista-me das suas armaduras. Diga: Deus, revista-me para que eu esteja preparado para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas que se levantam na minha vida. Diga: Senhor, eu preciso, eu necessito estar revestido de toda a sua armadura, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, a tua palavra diz que a nossa luta, Pai, não é contra a carne, não é contra o sangue, não, Senhor, mas a nossa luta é contra o diabo e seus demônios, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos a Ti nessa noite. Reveste o Teu povo com as suas armaduras. Reveste a sua igreja com as suas armaduras. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que o Teu povo esteja preparado, Senhor, para enfrentar as lutas. Que o Teu povo esteja preparado para enfrentar os desafios, as batalhas que se levantam todos os dias. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Arma a sua igreja com as armaduras espirituais, com as armas espirituais, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, meu Deus, com a sua igreja revestida pelo Teu poder, Pai, nós nos levantamos contra toda ação maligna, nos levantamos contra toda ação do mal, em nome do Senhor Jesus, que tem se levantado contra as nossas vidas, Pai, nós não aceitamos, nós batalhamos contra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos guerra contra tudo aquilo que não é da Tua vontade. Nós declaramos guerra contra tudo aquilo que não vem da Tua parte, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda ação do mal, toda ação maligna no mundo espiritual, nesta noite nós combatemos no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Cai por terra agora todo mal, cai por terra agora toda maldição, seja quebrada agora todo laço, toda corrente, todas as algemas do mal agora, em nome de Jesus, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada toda cadeia que tem prendido, em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, nós levantamos contra agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que todo mal seja desfeito, em nome de Jesus, seja expulso do nosso meio, das nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus essa noite, aleluia. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu creio no poder do Senhor. E eu te peço, unge as minhas mãos com Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no alto da tua cabeça, em nome do Senhor Jesus.
Talvez você esteja enfrentando uma luta hoje. Há uma batalha travada talvez na sua vida no dia de hoje. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E nesta noite Ele tem te capacitado. Nesta noite o Senhor tem te revestido da armadura dEle. E essa batalha você não vai perder ela em nome de Jesus. Você vai sair vitorioso hoje desse campo de batalha que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, toda a batalha que foi travada no mundo espiritual e que tem se levantado contra essa pessoa, Pai, tem atingido a vida dela, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal espiritual agora, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda ação maligna, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Na autoridade deste nome, nesta noite, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra. Nós dizemos agora, em nome de Jesus, todo mal desapareça, todo mal seja desfeito agora, toda obra contrária seja desfeita nesta noite, no nome poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal, do alto da cabeça até a planta dos pés dessa pessoa, nós ordenamos nesta noite, no nome de Jesus. Você tira a sua mão com fé e diga: saia todo mal, saia em nome de Jesus de Nazaré. Erga suas mãos e diga: Deus, eu creio na ação do teu poder sobre a minha vida. Diga: Senhor, eu creio, eu estou revestido com as tuas armaduras, e em nome de Jesus, nenhum mal prevalecerá contra a minha vida nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso a Ele nessa noite. Glória a Jesus. Amém. Nós já estamos finalizando em nome de Jesus. A liderança dos jovens está pedindo para os jovens ficar depois do culto 5 minutos. Amém. Que ela tem um recado muito importante para te dar. Se eu fosse jovem eu ficava. Amém. Então, se você é jovem, permaneça depois do culto. Ela tem uma notícia muito boa para passar para vocês em nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Eu creio que você nessa noite recebeu algo de Deus. Amém. Que essa mensagem fique guardada no seu coração. Que você entenda a importância de você se revestir, não de sabedoria humana, mas se revestir da armadura de Deus. Não se revestir das suas próprias capacidades, mas ser capacitado através da armadura de Deus, que te prepara para a luta, te prepara para a batalha, para você sair vitorioso em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero convocar você já de hoje, para na próxima sexta você já estar aqui também, para conhecer mais sobre a armadura de Deus. A gente perde quando a gente não conhece. Conhecer nunca é demais. Então venham buscar conhecimento através da palavra de Deus em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Culto jovem amanhã? Tem? Amém. Glória a Deus. Arena Jovem. Amém, jovens? Amanhã tem Arena Jovens aqui na igreja às 7:30 da noite. Você que é jovem e você que se sente jovem, esteja aqui 7:30 da noite em nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Domingo 8:30 da manhã. Bom dia, Espírito Santo. Cristão precisa do Espírito Santo. Glória a Deus. Você precisa. Você sabia que o Espírito Santo está na armadura de Deus? Vai chegar lá, você vai conhecer. Amém? Glória a Deus. 8:30 da manhã. E às 7:30 da noite tem a reunião da Sagrada Família. Amém? Então convida já alguém da sua família para estar conosco no domingo à noite, 7:30 da noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Antes do culto, 6:30 da tarde, tem os guerreiros da oração. Então você que é guerreiro de oração, não perca, esteja aqui em nome de Jesus. 6:30, é isso mesmo, né? Glória a Deus, acertei o horário. Vamos ficar de pé, vamos para casa agora? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por este culto, por essa reunião, pela presença do Senhor, meu Pai, que marcou as nossas vidas essa noite. Pai, em nome de Jesus, conduz o teu povo em paz, em segurança, guardando, protegendo, livrando de todo e qualquer mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua bênção permaneça com a tua igreja, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus.